Paulo está preso em Roma pela segunda vez, ciente de que sua execução está se aproximando rapidamente. O Império Romano vive sob a tirania de Nero, um imperador conhecido por sua crueldade e perseguição aos cristãos. Após o grande incêndio de Roma, Nero acusou os cristãos, tornando-se o catalisador de uma perseguição intensa e brutal contra os seguidores de Cristo. Paulo, um dos principais líderes do movimento cristão, é considerado uma ameaça ao poder de Roma. Ele está em uma cela fria e úmida, aguardando sua sentença final. Mesmo em meio à adversidade, ele não se desespera, mas decide escrever uma última carta ao seu amado discípulo, Timóteo. Paulo sabe que essas serão suas últimas palavras, então ele escolhe cuidadosamente o que dizer. Ele começa sua carta com uma exortação poderosa. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele lembra Timóteo da seriedade de sua missão, enfatizando a importância de pregar a palavra, seja em tempos bons ou ruins. Paulo sabe que tempos difíceis estão chegando para a igreja e que muitos se afastarão da verdade, preferindo ouvir palavras que agradem seus desejos pessoais. Ele alerta Timóteo sobre o perigo dos falsos mestres, que se multiplicarão, distorcendo o evangelho e levando muitos ao erro. Paulo exorta Timóteo a manter a sobriedade em todas as coisas, a suportar as aflições e a cumprir plenamente seu ministério. Ele sabe que Timóteo enfrentará desafios e perseguições, mas também acredita em sua capacidade de liderar a igreja. Paulo descreve um tempo futuro em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas ao invés disso, buscarão mestres que falem apenas o que elas querem ouvir. Esse período de apostasia será marcado pela rejeição da verdade e pela aceitação de mitos e falsas doutrinas. Paulo, portanto, encoraja Timóteo a ser vigilante e fiel, a pregar a verdade com paciência e a corrigir, repreender e encorajar conforme necessário. Paulo então reflete sobre sua própria jornada e diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele olha para trás, vendo uma vida de serviço e dedicação ao Evangelho, enfrentando perigos, perseguições e sofrimentos. Agora, ele sabe que sua missão está chegando ao fim, mas não sente medo ou arrependimento, apenas uma paz profunda e uma confiança inabalável na recompensa que o aguarda. Ele acredita que uma coroa de justiça lhe será dada pelo Senhor, o justo juiz, não apenas a ele, mas a todos os que aguardam com amor a vinda de Cristo. Paulo demonstra uma serenidade impressionante ao aceitar seu destino, vendo a morte como um caminho para a vida eterna. Apesar de sua fé, Paulo não esconde sua solidão. Ele menciona que Demas o abandonou, tendo amado mais o presente século. Apenas Lucas permaneceu ao seu lado, enquanto outros discípulos foram enviados em missões importantes. Ele pede a Timóteo que venha rapidamente e traga consigo Marcos, reconhecendo o valor do jovem discípulo para a missão. Paulo sente o peso do abandono, mas ainda vê o propósito maior de Deus em sua vida e missão. Ele também pede que Timóteo traga seu manto e seus livros, especialmente os pergaminhos, evidenciando sua necessidade de conforto físico e de estudo espiritual, mesmo nos últimos momentos. Paulo avisa Timóteo sobre Alexandre, o ferreiro, que o prejudicou grandemente. Ele não deseja vingança, mas adverte Timóteo para que se proteja desse homem perigoso. Paulo compreende que a oposição vem tanto de fora quanto de dentro da igreja, e isso o preocupa. Ele sabe que Timóteo enfrentará inimigos não apenas entre os descrentes, mas também entre aqueles que se dizem parte da comunidade de fé. Ele exorta Timóteo a ser firme e vigilante, consciente dos perigos à sua volta e preparado para enfrentá-los com coragem e sabedoria. Paulo relembra seu julgamento recente, onde ninguém o defendeu. Todos o abandonaram. Mesmo assim, ele não guarda mágoa, pedindo a Deus que não lhe seja imputado esse pecado. Ele vê além da traição humana, focando na presença constante de Deus ao seu lado. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, ele declara com convicção, demonstrando sua confiança inabalável na proteção divina. Paulo acredita que Deus o livrará de toda obra maligna e o levará a salvo para o seu reino celestial. Ele vê cada desafio como uma oportunidade de glorificar a Deus, sabendo que seu destino final está seguro nas mãos do Senhor. Paulo conclui sua carta com palavras de bênção e uma saudação calorosa aos amigos e colaboradores na fé. Ele menciona Priscila e Áquila
e outros membros importantes da comunidade cristã, mostrando seu afeto e apreço por aqueles que estiveram ao seu lado ao longo de sua jornada. Mesmo em seus últimos momentos, ele demonstra um espírito de gratidão e encorajamento, desejando que a graça do Senhor esteja com o espírito de Timóteo. Paulo encerra suas palavras com uma serenidade que revela sua total confiança na promessa da vida eterna. Ele vê a morte como um triunfo, a coroação de uma vida vivida em obediência e amor a Cristo. A mensagem de Paulo ressoa até hoje, um chamado para todos os cristãos se manterem firmes na verdade e combaterem o bom combate. Ele alerta sobre tempos de apostasia, onde muitos rejeitarão a verdade e buscarão mestres que falem apenas o que é agradável aos seus ouvidos. Sua carta é um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades e perseguições, devemos manter nossa fé e continuar pregando o Evangelho. O exemplo de Paulo nos inspira a viver com propósito, dedicando nossas vidas ao serviço de Deus e aguardando com esperança a recompensa prometida.